Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesta terça-feira, 21 horas 23 de junho. Vamos falar hoje sobre Bitcoin em Tether, Ethereum em Tether e Bitcoin em reais. Temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. Na última análise nossa, a gente tinha uma ideia de um recuo. Esse recuo acabou sendo um pouco mais limitado do que a gente imaginava. A gente via um recuo até os 9K2, a gente acabou 9.241, o mínimo na Binance. Na OKEx ele ficou um pouco acima disso, em torno de 9.270, foi uma queda bastante fraca, que teve aí o seu lado bom. Acabou, os preços reverteram, fizeram aí um teste aos 9K8 e acabaram retornando. Bom, mas isso a gente já sabe, né? Isso aí está ali nos gráficos. O que a gente está vendo agora? O volume diário ele vem se mantendo no mesmo nível, o volume semanal vem aparentemente recuando, mais gradativamente na OKEx, um pouco mais explicitamente aí um recuo um pouco mais forte no volume no gráfico semanal na Binance. A Binance segue liderando aí a movimentação diária em torno de 4 bilhões de dólares e a OKEx vem um pouco atrás, segunda, terceira posição com 2,5 bi. Então são duas exchanges bastante relevantes para a gente ter uma ideia do nível de atividade. Esse nível de atividade relativo a esse histórico semanal fica um pouco fraco e a movimentação dos preços ela está bem perto aí dos topos recentes. A gente continua com a nossa visão de que para romper esses limites vão precisar um pouco mais de volume. A tendência semanal continua de baixa, apesar do histograma estar bem próximo do nível horizontal. A gente continua ainda com uma declividade, mas ela está praticamente horizontal. A semana ainda tem bastante tempo pela frente, nós ainda nem chegamos na metade da semana, estamos em torno de 30%, 40% da semana. Então existe espaço aí para fazer uma reversão ainda essa semana, só que isso ainda não aconteceu. No gráfico de uma hora a tendência é de alta. Vamos dar uma olhada nisso, explicar mais os detalhes. A gente entra aqui diretamente na OKEx, mas não no Ethereum ainda. A gente entra aqui direto na Bitcoin. Bitcoin em Tether, gráfico de uma hora, gráfico semanal. Aqui eu mostro para vocês então a declividade. Nós estamos praticamente no mesmo nível, mas ainda é uma declividade, ou seja, nós ainda estamos numa tendência de baixa, segundo então esse indicador, que é a inclinação do histograma MACD. Aí a gente dá uma olhada aqui nos níveis que a gente está, é muito próximo aí dessa resistência que a gente apontou bastante tempo, inclusive está na hora de estender ela, que é essa barra cinza aqui. A gente fez um teste aqui na semana, ficou abaixo, fez um teste aqui também, fechou abaixo, apesar de cruzar quando a gente foi até os 10K3, um pouco acima disso. Depois tivemos essa alta recente algumas semanas atrás e a gente continua então nesse nível praticamente horizontal. Aqui, claro, a semana ainda em formação, essa coluna, nós estamos aí terça-feira de noite, nós ainda temos praticamente 2 vezes mais do tempo que passou até o final dessa semana. A gente vê aqui o volume semanal equilibrado num nível superior aqui ao período pré-queda, bastante superior por sinal. Na Binance a figura é um pouco diferente, a gente entra lá agora para fazer essa comparação. A gente vê aqui que na Binance o volume vem caindo, a gente teve uma recuperação nessa alta aqui quando a gente rompeu aquela linha região dos 8K. Então foi uma semana importante, as 2 semanas seguintes confirmaram isso, mas o nível de volume negociado vem caindo desde então e aparentemente a gente está se mantendo em níveis logo abaixo desse último impulso, muito compatíveis com os níveis pré-queda, ao contrário da OKEx. Então, isso aqui pode estar marcando aqui um topo, nós precisaríamos de níveis de volume maiores, semelhantes a esses anteriores aqui, para estar fazendo esse rompimento. Na realidade, esses não foram suficientes, então quem sabe algo um pouco maior como esse. Mas isso dentro de uma semana nos parece aí um pouco distante do que a gente está tendo aí atualmente. Voltamos então para Binance, a gente desativa, para OKEx. A gente desativa aqui nossos indicadores e vai para gráfico de uma hora, que sim, nós vemos aqui
os preços dentro de uma configuração de alta, inclusive aí em função das médias móveis. A gente tem a média móvel diária acima da semanal, acima da mensal. Interessante como no podcast anterior a gente já estava na configuração baixista plena, que é os preços abaixo da diária, abaixo da semanal, abaixo da mensal. Questão de 2, 3 dias nós conseguimos reverter isso e se encontramos então na configuração altista plena, que é preço acima das 3 médias e elas em ordem crescente. Então, muito rápida essa reversão, mas como ela aconteceu dentro do gráfico de 1 hora, em questão de poucos dias, isso ainda não se propagou para uma tendência semanal. Então, pode estar aqui uma movimentação iniciada no gráfico de 1 hora, que vai se manifestar no gráfico diário e na semanal, ou pode ser um leve outbreak aqui, um falso outbreak, uma movimentação que surge num tempo de candle, mas não consegue se propagar para os maiores, ou seja, ela não consegue se transformar numa tendência, ela fica apenas um movimento isolado. Pode ser que é isso aí que a gente esteja olhando. A gente dá uma olhada aqui no volume, o volume vai caindo, mas esse padrão aqui de queda do volume já aconteceu. A gente tem um spike no volume, nos preços, a gente tem uma acomodação nos preços, o volume vem caindo, ele vai subindo, ele parece que o volume tende a um valor mínimo, um nível anterior à movimentação. A gente imagina aqui que vai ter uma nova queda, e o que acontece? A gente acaba se sustentando quando toca a média móvel diária. Então ela tem sido aí um bom guia, é o que está acontecendo agora. A gente pode então, analisando isso, a qualquer momento ter um rompimento. A questão é se nós vamos conseguir fechar a hora aí acima dos 9K7, então seria bastante importante para levar o nível da movimentação dos preços para uma acomodação aos topos, aguardar a média móvel atingir ele e daí partir para um novo salto. Então isso é bem possível que aconteça, e aí sim a gente acredita que mantendo isso até o final da semana, a gente consegue terminar ela no domingo 13 horas OKEx, 21 horas Binance, com o histograma já num aclive, ou seja, uma inclinação positiva. Então essa aí é a nossa expectativa, tá? Do contrário, tendo um recuo, a gente tem aqui como suporte agora essas duas médias, semanal e a mensal. Isso aí está acontecendo logo abaixo dos 9K5, então recuos até os 9K5 são normais e não desconfiguram essa nossa perspectiva. Claro, eles passam a ter daí como resistência a média móvel diária, tá? Mas é bem possível aí fazer essa recuperação dos níveis atuais, que é ficar logo acima dela. Isso aí não tem sido difícil aí nesse histórico, é só ver aqui quantas vezes a gente cruzou ela em ambos sentidos. E foi importante aqui o cruzamento da média mensal. Logo depois a gente teve esse impulso aí com bastante volume, que mesmo com uma reação da força vendedora não foi capaz de perder o nível. A gente teve um leve recuo e um novo impulso, mesmo com menos volume. Então está muito interessante essa configuração, está sugerindo uma movimentação altista. A gente voltou aos poucos para o mercado, a gente fez uma leve entrada aí, mas basicamente é para ter margem para entrar nos futuros, tá? É isso que a gente está fazendo, arrisca pouco capital e parte dele coloca aí como margem de contratos futuros, o restante aí deixa esperando aí uma oportunidade melhor no mercado para fazer uma nova entrada. Vamos dar uma olhada no diário aqui na OKEx. Ele está chamando a atenção aí alguns pontos interessantes, em especial aí o volume. Então, vamos lá. O que está acontecendo? O volume está com uma sequência de candles de alta no diário. Isso aí, eles vão se somando a força deles, essa adjacência de candles de mesmo sinal. E o que nós temos aqui? Uma movimentação rente ao topo com o mesmo volume. A gente pode ter um rompimento aqui. Nesse caso, o rompimento deve nos levar a testar essa barra cinza aqui. É um bom momento agora para fazer a extensão dela, que ela está aos 10.339. Então vamos puxar ela para lá. É os 10K3, 10K4, tá? Então a gente vai fazer isso agora. Aí, fizemos aí a extensão da reta. Então a nossa resistência está nos 10K3 e o nosso suporte nesse momento aqui aos 9K, tá? 9K exatamente. Então nós temos aí recuo aos 9K e alta aos 10K3. Notem que evidentemente
Esses limites eles são mais extensos do que no gráfico de 1 hora, porque aqui a gente tem um espaço temporal maior, são 24 vezes mais o tempo, né, de cada candle, e é natural então que isso se incorpore numa movimentação mais elástica. Então, os limites que a gente vê no gráfico diário, que são válidos aí para um horizonte de 7 dias, a gente está entre os 9K e os 10K3. Então, dentro dessa perspectiva, não chega a ser limites tão amplos assim, relativo a essa escala de tempo. E no gráfico de 1 hora, a gente volta para lá. Não gosto de voltar aos gráficos assim, tá? Peço desculpas, isso deve atrapalhar talvez um pouco vocês. Nós temos aqui os 9K7 como resistência, mas é uma resistência em função do esgotamento das movimentações anteriores. E a gente tem aqui o suporte nos 9K5. Então a gente tem 9K5, 9K7 como limites aí para os preços com um viés de alta. Então é mais provável um teste aos 9K7 do que um teste aos 9K5. Essa é a nossa análise para Bitcoin. Entrando no Ethereum, aqui no gráfico semanal, eu estou começando aqui, eu dificilmente mostro semanal, eventualmente a gente mostra. O histograma ele está com as duas colunas já do mesmo nível, que é 6.6. Então, o histograma MACD aqui na Ethereum já está horizontal. Então, aqui ele já perdeu a indicação de alta ou de baixa. Ele está numa indicação neutra. Eu tinha comentado com vocês, não tem como mostrar uma coisa ou outra, que a diferença está tão pequena no histograma MACD para Bitcoin e Tether, que no Ethereum e Tether tu já consegue ter uma sinalização neutra, enquanto o outro ainda indica baixa, mas a diferença entre eles proporcionalmente é muito pequena, tá? Então por isso que dá essa aparente incoerência, mas não é, porque são números, tá? Então os números não têm essa ideia, agora já estamos neutros, isso é uma interpretação nossa. Então é isso, então aqui já está neutro, enquanto na Bitcoin ele ainda está com uma tendência baixista, mas a gente lembra, Ethereum segue Bitcoin, não o contrário. Então tendo uma queda lá, a gente perde aqui a indicação. E claro, por fim, mas não menos importante, candle em formação não se usa para análise, só candles formados, tá? Essas tais favas contadas, como eu vi uma vez, tá? Eu particularmente não gosto dessa expressão, então por que eu usei, né? Então aqui nós temos no histograma MACD indicando, a gente pode ver que é uma movimentação muito parecida, rente ao topo, mas é o topo pré-queda, e a gente vem nos elevando aí desde as últimas movimentações. Isso na semana. Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora, a gente aqui também em configuração altista, a gente não chegou a fazer a configuração baixista, a gente ficou naquela configuração neutra, como eu comentei no último podcast, e a gente está no mesmo nível aqui na movimentação horizontal e agora encostando na média móvel diária. É um excelente momento aqui para estar fazendo esse disparo. Então, essa é a nossa expectativa para o Ethereum. Isso deve acontecer caso a Bitcoin, então, tenha uma alta. A gente pode tranquilamente testar aqui os 250, então seria um nível bem interessante. De onde é que eu estou dizendo isso? De acompanhar o gráfico, tá? Tudo bem, 246, mas a gente vê os 250 como um possível objetivo, caso a gente tenha aí uma alta na Bitcoin dos atuais 9K6 aos 9K8, tá? Então, do contrário, olhando para baixo, saiu out of the blue, tá? Veio do azul esse número, tá? Aqui a gente pode voltar, tem o suporte aqui aos 235, que seria aqui a média móvel semanal. No Ethereum ela se mostrou bem mais efetiva do que na Bitcoin. Então essa é a nossa leitura. 250, 235 no gráfico de 1 hora. Vamos dar uma olhada aqui ainda no gráfico semanal. Vamos voltar para lá. A gente está com o volume em decréscimo. Então dentro da semana o volume caindo bastante, a gente não vê ele indo muito além desse topo. Vamos dar uma olhada qual é o nível desse topo aqui. 273. Bom, não precisa muita bola de cristal para achar difícil ele romper os 273. Então, a gente pode estar perto do topo aqui. Então,
uma queda na Bitcoin provavelmente vai se refletir num recuo um pouco mais forte aqui em função dessa aparente perda de sustentabilidade do preço aqui. Olhando apenas o gráfico semanal do Ethereum, ele está pedindo para cair. Então ele pode ser atendido aí no seu aparente anseio. E aí a gente vem para o Brasil, e aí é que a gente está aos 49,999,99, 1 centavo shy of the 50s, né? 1 centavo com vergonha de chegar nos 50 mil. Então, pô, muito interessante, tá? Muito interessante. Então, o que nós estamos vendo aqui? Bitcoin em reais, gráfico semanal. Por que eu estou no gráfico semanal? Porque eu tenho que estender essa reta aqui, e aí eu vou tomar alguns pontos de referência. Vamos ver aqui, nós vamos tomar como referência essa divisória aqui e essa aqui. É um bom ponto. Esse aqui é melhor, esse cruzamento aqui do fim da franja, como é que eu chamo o nome? Não é franja. Da sombra do candle, esse ponto aqui também, do corpo. Então, vamos dar uma olhada ali. A gente usa como base esses pontos para fazer a extensão aqui. Isso aqui deve nos dar algumas semanas. To buy us some time. E aí vamos dar uma olhada no gráfico diário para ver o que está acontecendo. E aí sim, a gente está seguindo ao longo da reta LTA, exatamente como eu falei já há vários podcasts atrás, que essa era a tendência, eventualmente a movimentação da Bitcoin Tether sendo cancelada ou amenizada pela movimentação do dólar em reais, e que a gente deveria seguir subindo próximo a, com uma inclinação muito próxima à da LTA. Exatamente o que está acontecendo, isso está gravado em vídeo, vocês podem acompanhar ali. Então nós estamos seguindo aqui, já poderia estar subindo um pouco mais, eventualmente ele vai esperar essa movimentação da Bitcoin. Então o dólar ali voltou para a casa dos 5,15, isso aí deve ter castigado um pouco aqui a movimentação da Bitcoin hoje. Então, tendo uma alta lá, a gente pode chegar, vamos dar uma olhada aqui, qual é o valor, aos 52K. Então, a gente vê os 52K como uma possível resistência e, evidentemente, uma possível suporte vai estar aqui aos 47. É uma faixa razoavelmente ampla, evidentemente, quase 10%, 5 para cima, 5 para baixo, mas ela está com viés de alta pelo menos até os 51 aqui, tá? Um pouco logo abaixo, 51. Então, 51K seria um objetivo imediato em função dessa tendência de alta. A gente volta aqui até esse topo aqui dos candles anteriores. O volume a gente pode desprezar. O Brasil não é formador de mercado, então a gente tem essa possibilidade aqui de visitar os 51 num horizonte próximo, num horizonte um pouco mais distante, alguns dias até o final da semana, descer até os 47, quem sabe 47K5, subindo até os 52. Essa é a nossa expectativa para Bitcoin em reais. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, a gente agradece aí a atenção de vocês. A gente fez esse episódio gravado porque a gente viu que ele consegue entrar no ar mais rapidamente do que o nosso ao vivo. Quem vai perder o ao vivo vai levar bastante tempo até ter o vídeo disponível para si, o processamento dele dura algumas horas, então quando a gente faz o upload ele já fica disponível mais prontamente. Pessoal, então muito obrigado, até uma próxima. Daqui a 2 dias a gente espera aí encontrar vocês aí no nosso próximo podcast. Esse aqui entra para o ar como análise diária toda vez que ele é gravado. Tchau!